bom dia para você! Como é que está sendo a sua semana? Você está se sentindo bem? Tem percebido que o nosso Deus tem solução? Me impressionou muito saber que na palavra de Deus existem profecias claras dizendo para nós o que haveria de acontecer. Mas de agora em diante, o Deus que preza pela liberdade vai nos ensinar como viver dentro dessa liberdade. Eu quero orar com você para que você entenda como não permitir que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com as igrejas do passado. Vamos orar? Senhor Deus dos exércitos, bendito seja o teu nome para sempre, por nos trazer para essa hora da história da terra, por nos envolver com essa verdade tão bonita e infinita e por nos dar condições de permanecer fiéis até o fim. Nós queremos essa fidelidade. Nos ensine hoje de novo, em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Nosso estudo de hoje é o capítulo 17 do livro Grande Conflito, A Esperança Triunfante. Você saberia me dizer qual é o maior desejo de Deus? Qual é a maior expectativa dos seres do céu? Uma das verdades mais solenes e desejadas de toda a Bíblia e que de todos os anjos e seres do céu é a preciosa volta de Jesus para terminar o plano da redenção. Seu retorno dará fim a tantas dificuldades humanas. Mortos serão ressuscitados, famílias serão reunidas outra vez, paz eterna e livramento de todas as dores. Aleluia! Tem sido este sonho de todos os escritores bíblicos e a base das pregações de tantos deles. Você lembra de Enoque e de Jó? Enoque disse: eis que ele vem com todos os seus santos. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, e que por fim se levantará sobre a terra. Ó, gloriosa esperança! A volta de Cristo vai inaugurar uma nova era de salvação e graça. Esta é verdadeiramente a nova era de Deus, né? A era de paz e de misericórdia, não ao que os homens estão tentando fazer. Mas eu vou ler para você aqui no Grande Conflito uma parte que fala muito bonito sobre isso. Observe aqui. Você está com seu livro Grande Conflito, capítulo 17? Olha só o que diz aqui. Diz assim: desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, não se calará. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Alegrem-se, céus, regozije-se a terra ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Salmo 96, de 11 a 13. Disse o profeta Isaías: despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Aleluia! Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Isaías 26, 19. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, ao qual aguardávamos, e ele nos salvará. E este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação gozaremos e nos alegremos. Isaías 25, 8 e 9. Tantos foram os escritores bíblicos que exaltaram esse futuro e tão breve acontecimento. Um deles foi Abacuque.
Nosso Jesus avisou os discípulos e os animou com a promessa: virei outra vez. E os anjos, após a subida de Jesus, disseram que ele voltaria do mesmo modo que tinham visto subir. Vários então falaram dessa verdade, inclusive Paulo. Paulo, por inspiração, disse que Jesus desceria do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E João disse: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Irmão, será quebrado o domínio de Satanás e os reinos da terra e do céu serão dados aos servos do Altíssimo. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. A vinda do Senhor tem sido em todos os tempos a gloriosa esperança de seus seguidores queridos. E a volta dele traz a alegria da ressurreição que acontecerá na hora em que Jesus estiver nas nuvens. E para a sepultura foram muitos de nossos heróis esperando esse dia glorioso, e de onde sairão para nunca mais morrerem. Aleluia! João, na ilha de Patmos, ouviu o Senhor Jesus dizer: eis que cedo venho. E João respondeu: ora vem, Senhor Jesus. Wycliffe, Lutero, Melanchthon, João Knox, Calvino aguardavam como se aguarda a manhã depois de uma noite muito escura. Insistiam com seus seguidores para esperarem essa volta para os seus dias. Todos eles esperavam em seu tempo que Jesus voltasse. Olha só o que eu vou ler para você. Os pensamentos que se relacionavam com a vinda do Senhor, disse Baxter, são dulcíssimos e muito gozosos para mim. E a obra da fé e do caráter dos seus santos, amar seu aparecimento e aguardar o cumprimento da bem-aventurada esperança. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes anelar a segunda vinda de Cristo e por ela orar, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Esse é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar como cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Esta foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no deserto e da Igreja dos Reformadores. As profecias a respeito da volta de Jesus também comentam sobre os sinais que mostram quando estaria próxima a sua vinda. Jesus disse: haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então virão vir o Filho do Homem nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Mateus 13, versos 24 a 26. O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilícia, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. E se eu disser para você que esses sinais já aconteceram? Esses sinais tiveram cumprimento antes do início do século XIX. Você já ouviu falar do terremoto de Lisboa em 1755? Eu gostaria que agora, por favor, você visse esse vídeo. É muito importante que você assista. Lisboa, capital de Portugal. Uma das cidades mais prósperas do continente europeu. Uma gloriosa cidade tranquila. Porém, quase 300 anos atrás, algo terrível aconteceu. No dia de Todos os Santos, era 1º de novembro de 1755, minutos antes das 9h30 da manhã, o movimento entre duas placas tectônicas, em resposta à proximidade da volta de Jesus, resultou no maior terremoto já registrado na história terrestre, que alcançou e atingiu milhares de quilômetros e foi sentido nos continentes ao redor. As ruas da cidade pareciam ter perdido a firmeza. Explodiam da crosta inferior estalos ensurdecedores, movimentando toda a estrutura e derrubando prédios, casas e construções. As ondas inicialmente recuaram para depois de alguns minutos, em velocidade impressionante, voltar em forma de tsunami de vários metros de altura. Provocados pelo terremoto, milhares de casas, prédios, escolas, igrejas e pessoas foram varridos do mapa. Tudo estava saindo do lugar, despedaçando-se. Fogos irrompiam dos sulcos produzidos pelo terremoto de Lisboa. Ao final do terremoto, 90.000 pessoas haviam perdido a sua vida. A cidade de Lisboa estava devastada.
atingiu uma distância de 10 milhões de quilômetros quadrados, atingindo a Groenlândia, África, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha, Índias Orientais, América do Norte, Ilha da Madeira e Irlanda. Grande parte da Argélia foi destruída e uma ilha no Marrocos com 10 mil habitantes foi varrida do mapa. Na Espanha e Portugal foram maiores os estragos. Montanhas se abriram no meio e disse que se viu fogo saindo delas. Pode imaginar uma situação como essa? Em Lisboa, um som como de um trovão foi ouvido sob o solo e imediatamente depois, violento choque derrubou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60 mil pessoas. O mar a princípio se retirou, deixando seca a barra. Voltou então levantando-se 12 metros ou mais acima de seu nível comum. Entre outros acontecimentos extraordinários que se refere terem ocorrido em Lisboa durante essa catástrofe, estiveram o sossobro do novo cais, construído inteiramente de mármore, com vultuosa despesa. Grande número de pessoas ali se ajuntava em base de segurança, sendo um local em que poderiam estar fora do alcance das ruínas que tombavam aqui e acolá. Subitamente, porém, o cais afundou com todo o povo sobre ele, e nenhum dos cadáveres jamais flutuou em superfície. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da quarta parte de casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se arrastaram pelo espaço de quase 3 dias, que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, isso é importante você saber, em que as igrejas e conventos estavam repletos de gente, muito pouco da qual escapou. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava. Estava além das lágrimas. Corriam para aqui e para colar em delírio com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, clamando misericórdia ao fim do mundo. Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando crucifixos. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas em vão foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçavam os altares, imagens. Padres e povo foram sepultados na ruína comum. Calculou-se que 90 mil pessoas perderam a vida naquele dia fatal. 25 anos mais tarde aconteceu algo também já previsto pelo próprio Jesus em conversa com seus discípulos. Depois de descrever o período de 1260 dias de perseguição papal e a Idade Média, disse que aconteceria alguns sinais que mostrariam quão perto estaria a sua vinda. Um deles seria o escurecimento do sol. Presta atenção para você entender. Jesus disse que isso é muito importante, que haveria sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas e tal. E então houve o grande terremoto de Lisboa. Mas, além disso, para mostrar que Jesus estava voltando, aconteceu também esse segundo sinal. Olha bem, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, Jesus disse. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798, como nós vimos, com a Revolução Francesa. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780 cumpriu-se essa profecia. Único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicável fenômeno que nele se verificou. Foi o dia escuro de 19 de maio de 1780. De inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis da Nova Inglaterra. Veja o que uma testemunha ocular relatou sobre esse dia. Eu preciso ler para você, para que você se assuste e observe o que eu preciso te mostrar. Presta atenção. Olha só. Pela manhã surgiu claro sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente é às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram-se gradualmente o espírito do povo. Mulheres ficavam à porta olhando para as negras paisagens. As aulas eram suspensas, as crianças tremendo voltavam para casa. Acenderam-se velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiraram-se para os celeiros e iam dormir.
O Dr. Nathanael Whittaker, pastor da igreja do Tabernáculo em Salem, dirigia cerimônias religiosas na casa de cultos e pregava em sermões no qual sustentou que as trevas eram verdadeiramente sobrenaturais. As trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas da manhã. Na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer nem mesmo a hora. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Connecticut e Albany, para o sul, foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde se estende a colonização americana. Seguiu-se as intensas trevas naquele dia, 1 ou 2 horas antes da noite, um céu parcialmente claro e apareceu o sol, posto que ainda escurecido por negro e pesado nevoeiro. Jesus disse que quando víssemos esses sinais, que era para levantarmos nossas cabeças e que ficássemos felizes, porque nossa redenção estaria próxima. Mas infelizmente, quando esses sinais aconteceram, as igrejas da América do Norte, as mesmas que figuraram na Europa por causa da perseguição, estavam tão absortas com a nova vida que se esqueceram de se alegrar pela volta de Jesus. A liberdade e o conforto desfrutado cegou-lhes os olhos. E também nos advertiu, Jesus também advertiu a gente para que o que aconteceu nos dias de Noé, que não aconteça conosco, ao ficarmos desapercebidos e perdendo o preparo que os sinais indicam. As condições da igreja nesta época é descrito pelo apóstolo João. Olha o que o apóstolo João diz: tens nome de que vives, mas estás morto. Jesus disse: vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Tantos são os escritos bíblicos que escreveram, tantos são os escritores bíblicos que escreveram, não somente sobre a iminência da volta gloriosa do Senhor e seus sinais, mas também escreveram sobre a necessidade de estarmos de sobreaviso, bem como promover o completo preparo para encontrarmos nosso Senhor nos ares. Ante a perspectiva deste grande dia, a palavra de Deus, com expressões as mais solenes e imprecisas, apela para o seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque sua face com arrependimento e humilhação. Olha o que o Senhor Deus diz: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai até os filhinhos. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência. Isso está escrito em Joel 2:1 e Isaías capítulo 6, verso 1. Então se fazia necessário mandar mensagens de advertência e preparo para o povo do mundo inteiro. A fim de preparar um povo para estar em pé diante do Senhor, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Mas como despertar um povo sonolento? Nosso Senhor preparou as palavras que deveriam ser ditas e espalhadas ao redor do mundo, a toda nação e tribo e língua e povo, sendo que essas palavras seriam um resumo do Evangelho de Deus, o Evangelho eterno. Entendeu que quando o mundo estava nessa miséria e que estava próximo de Jesus voltar, o Senhor Deus então preparou a última pregação que o mundo vai ouvir. Qual era essa pregação? A primeira dessas advertências anuncia o juízo que se aproxima. O profeta contempla um anjo voando pelo meio do céu. Abre a sua Bíblia para você ver esta pregação. Apocalipse capítulo 14. Eu preciso que você veja isso agora. Porque o Senhor Deus, antes da volta de Jesus, deixou claro, imagine um sermão em que ele deixa, com as palavras que ele espera que seja pregado pelos pregadores que Deus tem e que tem deixado nessa terra. Qual é o sermão que ele espera que o mundo pregue agora? Eu vou ler para você aqui, Apocalipse 14, mostra as mensagens que antecederiam a volta de Jesus que deveriam ser pregados na terra. Apocalipse 14, verso 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar a quantas pessoas? Aos que habitam sobre a terra, a quem? A toda nação e tribo e língua e povo. Como é que é isso? Olhe bem, a primeira destas advertências anuncia o juízo que se aproxima. O profeta contempla um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra.
a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. Deixa eu comentar uma coisa com você. Eu preciso que você pense sobre isso agora. Interessante que o Senhor Deus entende que nesta hora em que existe uma confusão religiosa ainda, em que as pessoas estão acomodadas, devemos pregar para elas dizendo que um juízo acontecerá iminentemente, rapidamente, que tem que ser pregado a todos os povos. Então, aos ciganos, aos índios, aos asiáticos, todas as pessoas da terra. Os anjos de Deus têm a responsabilidade de ajudar o ser humano na obra do levantamento do governo humano. No entanto, essa parte da obra de Deus não foi confiada aos anjos, e sim aos servos de Deus na terra. Pregar a última mensagem de misericórdia de um Deus de amor ao mundo condenado é obrigação tua e minha. Essa verdade não foi entendida e nem buscada pelos teólogos mais experientes por estarem muito absorvidos pelas coisas da vida. Mas homens simples foram em busca constante e lutaram contra a grande inclinação para achar o tesouro escondido e levar ao mundo esta verdade. Lembrem-se que no tempo da primeira vinda de Jesus à Terra, com o infante de Belém, havia profecias que mostravam aonde e quando ele viria. No entanto, ninguém estava preparado. Criminosa indiferença. Os anjos vieram a saudar o rei nascido, mas ficaram espantados que ninguém havia entre os homens que tivesse dado ouvido às profecias que mostravam que a majestade do céu tinha vindo à terra nascer como bebezinho. Quando já ia voltando, esses anjos estavam voltando para o céu, viram um grupo de simples pastores que, olhando as estrelas, pensavam sobre a proximidade da vinda e aguardavam a vinda de Jesus. E a estes deram a alegre notícia: paz na terra aos homens de boa vontade. Mas não foi somente a estes que o Deus eterno se revelou em verdades. Lembra dos sábios que vieram do Oriente? São uma amostra grandiosa da verdade de Deus sendo observada por algumas pessoas. E essa verdade seria para todos nós, mas não foi pregada por nós e nem foi pregada por eles. Para quem é essa verdade então? É para os que esperam em Cristo. Esperam que ele deve aparecer a segunda vez sem pecado para a salvação. Hebreus 9:28. Semelhantemente às novas do nascimento do Salvador, a mensagem do segundo advento de Cristo não foi confiada a dirigentes religiosos do povo. Eles não haviam representado sua união com Deus, recusando a luz do céu. Não eram, portanto, do número descrito pelo apóstolo Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da treva e nem da noite. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Os vigias sobre os muros de Sião deviam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador, os primeiros a alçar a voz para proclamar, achar-se ele perto, os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparassem para a sua vinda. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico pensando, né? Mas eles estavam ocupados com muitas coisas e o principal foi esquecido. Uma religião de observância de coisas vãs, e a apostasia tomou lugar do cuidado com as coisas eternas. E quando eu paro para pensar, meu coração se estabelece em dor, porque essa é uma situação que eu e você estamos sujeitos a passar. Mas eu vou ler mais um pedaço disso aqui no livro O Grande Conflito, para que você veja o que é que o Senhor Deus gostaria que entendesse. Olha lá. Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e os privilégios que Deus confere. A menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Essa verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondente às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo porque tantos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. E como aconteceu com os judeus de antigamente, não conhecem o tempo de sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que recebem. Por que é tão importante estudar isso que estudamos hoje? Abra bem seu ouvido, meu irmão, minha irmã que está aqui me ouvindo.
É claro que o Senhor Jesus não vai voltar nas nuvens dos céus, sem antes trazer diante do mundo um alerta geral a toda a nação e tribo e língua e povo. A primeira mensagem já começou a surgir em todos os lugares. Quem foi que trouxe esta primeira parte da pregação que aconteceria antes, exatamente antes da volta de Jesus? Você vai conhecer esta pessoa, este grupo, estas pessoas no próximo capítulo. Você não pode perder, porque olhe bem, você não pode perder a chance de entender quem hoje está fazendo o trabalho de Deus na terra, o trabalho dos reformadores. Quem foi que recebeu de Deus a tocha para iluminar o mundo? É isso que eu gostaria que você entendesse no próximo capítulo. Vamos orar? Senhor Deus dos exércitos, não permita, em nome de Jesus, que deixemos de lado estas verdades que o Senhor tem dado para nós. Ajuda-nos, Pai, a continuar acompanhando, que seja a primeira vez de muitas, que vamos levar até o final o estudo da Tua Palavra para entendermos em que ponto que estamos, para não sermos pegos de surpresa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o estudo seguinte, até o próximo estudo de amanhã. Um abraço.